Graça e paz. Vamos pedir a orientação de Deus, vamos orar para começarmos a nossa lição. Então vamos agora, todas juntos. Pai querido, muito obrigada pelo teu amor, muito obrigada porque tu estás sempre ao nosso lado e nos ajuda a compreendermos a tua palavra. Obrigada por ter morrido por nós, para um dia estarmos junto a ti. Em nome de Jesus, amém. A nossa lição hoje é sobre o rico e Lázaro, que se encontra em Lucas, capítulo 16, do verso 19 ao 31. Então, abra sua Bíblia e acompanhe comigo para mais essa lição da EBD, que diz: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caía da mesa do rico, e até os cães vinham lamber as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E, além de tudo, está posto um abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Lembrando um pouco nós estamos estudando na EBD sobre as parábolas de Jesus. Essa parábola do rico e Lázaro, ela tem alguns pontos diferentes das anteriores, porque ela toca no nome de Abraão, ela cita o nome de Lázaro, mas não é aquele Lázaro que tinha Marta e Maria, que foi ressuscitado por Jesus. É só um nome, dentre outros, porque eles tinham esse hábito de colocar nomes, como tem vários José, várias Marias, tem outro Lázaro. E colocou isso também uma parábola, uma comparação também. Mas nessa comparação, ele tocou no nome de Abraão e referiu-se também pós a morte.
Então, um assunto após a morte. Ele desejou transmitir algo que nós vamos aprender hoje. Vamos logo começar com o homem rico. Este homem, ele tinha uma enorme riqueza. Nessa riqueza, tem que tomar muito cuidado, porque a riqueza não quer dizer que quem seja rico não vá ser salvo, mas tomar cuidado com a riqueza, porque muitas pessoas tornam o dinheiro seu Deus. O dinheiro afasta da presença de Deus, distancia. E este homem rico, ele tinha uma enorme riqueza. E com essa riqueza, ele esbanjava, como diz no primeiro, roupa de linho, de púrpura e de linho finíssimo. E todos os dias ele se regalava esplendidamente. Então, festas e mais festas. O linho remete a um tecido egípcio usado para confeccionar roupas íntimas. E essas roupas para os ricos eram de alta qualidade. Suas riquezas o corromperam. O homem rico foi corrompido por suas riquezas. Esse homem rico colocou o dinheiro como seu Deus. Esqueceu de Deus totalmente. Para ele, o dinheiro comprava tudo. Tudo que ele imaginasse, ele poderia comprar com o seu dinheiro. Esse homem rico, com essa enorme riqueza, colocou o seu dinheiro como seu Deus. Ele era indiferente àqueles que sofriam por necessidade. Ele nem se importava com aqueles que era necessitado. Ele só pensava em si. E se visse alguém, nem desdenhava deles, não estavam nem aí. Então ele é indiferente. Ele é indiferente ao homem mendigo que estava à sua porta. Esse homem era indiferente ao mendigo que estava à sua porta. Nem as migalhas ele deixava entregar a esse mendigo. Ele tinha muito, mas preferia que jogasse fora e não dava nada a ninguém, nem ao mendigo e nem ao necessitado. Esse homem rico, além de ter uma enorme riqueza, colocar o dinheiro como seu Deus, ser indiferente ao sofrimento dos necessitados e do mendigo que estava à sua porta, que nem as migalhas ele lhe dava, ele é incorrigível. Vamos ver no verso 24, no 27 e 28 o que é que diz. No 24, fala o seguinte: Então, chamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Nesse verso 24, a gente vê que ele conhecia Lázaro, porque ele pede: Pai Abraão, pede a Lázaro que molhe a ponta do dedo e refresque a minha língua, porque estou aqui em tormento. Então ele conhecia Lázaro. Não era um mendigo indiferente, ele sabia que ele estava ali todos os dias, da sua necessidade por alimentar-se, ele não dava das migalhas. Ele foi muito indiferente nessa questão e ele era incorrigível, sabe por quê? Vamos ver no 27 também, no versículo 27 e 28. 27. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos que para
para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Ele mostrou algum arrependimento? Não. Ele só pediu pelos irmãos: Pai Abraão, por favor, mande que Lázaro vá e fale aos meus 5 irmãos. Mas ele não pediu: me perdoe, me dê uma chance, não. Então ele era incorrigível. Ele não se arrependeu de nada do que fez. E mesmo que pedisse, ele não ia ter mais outra chance. Mas, eu digo assim, na questão dele pensar em pedir. Ele não pensou, ele pensou só naqueles outros, não pensou em se arrepender. Então, ele não sentiu arrependimento. Nós vimos que ele não se arrependeu, Lázaro estava sempre à sua porta. Quando ele morreu e viu que Lázaro estava no seio de Abraão, ele também não se arrependeu. E ele, mesmo depois da morte, não teve o seu arrependimento, não pensou no seu arrependimento. A morte vem a todas as pessoas, que se encontra em Romanos 3:23, que diz o seguinte, Romanos 3:23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos somos pecadores. O rico, ele poderia pensar o seguinte: eu tenho uma fortuna, eu posso tudo. E não pensou depois da morte. Não pensou, ele pensou só em ter as riquezas, só no material. Mas não pensou no espiritual após a morte, o que iria acontecer. Ele não se preparou para uma vida eterna, para uma vida após a morte. Todos nós somos pecadores, carecemos do perdão de Deus, mas para isso precisamos nos arrepender e pedirmos perdão. Deus leva o salvo para o céu na hora da morte. Aquela hora que o salvo morre, ele vai para o céu, para o seio de Abraão. Vamos ver Filipenses 1:21, que diz: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo nos deixa isso. Nós, quando se morremos, é lucro. Porque vamos estar perto do nosso Pai, perto do nosso grande Deus, do nosso amado Senhor. Quando morrermos, vai ser lucro. O viver, estamos aqui para fazer a obra do Senhor, para arrebanharmos aqueles que estão perdidos para vir para o aprisco do Senhor. Nós temos essa missão, para quando chegar o nosso dia, Ele nos receber com um sorriso de alegria, porque fizemos a nossa parte. E Apocalipse 14:13, vamos ver o que diz. Apocalipse 14:13, que diz: então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que, desde agora, morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras o acompanham. Aquele que morre descansa no Senhor. Ele vai descansar das suas fadigas, da sua luta que esteve aqui. Porque aqui é passageiro. Muitos falam assim, mas por que eu sofro tanto? Porque é consequência do nosso pecado. Então, a consequência do pecado é isso. Todos, mesmo aqueles que são ricos, que são abastados, que têm sua fortuna, eles sofrem também. Nós sofremos aqui, mas sabemos que o sofrimento aqui é
passageiro, porque estaremos com o Senhor e tudo cessará, essa fadiga, iremos descansar de tudo aquilo que nos deixou cansados, porque o Senhor vai dar refrigério à nossa vida, à nossa alma. As pessoas não convertidas, ela descobre o valor da alma tarde demais. O que foi que aconteceu com o rico? Depois, quando estava lá já no inferno, aí ele percebeu, mas mesmo assim ele não se arrependeu. Devemos lembrar o seguinte, que a posição que o homem ele tem aqui, a posição, ele pode ter riquezas, muita posição, mas a posição é em relação ao homem para o homem. A posição dele para com Deus, se ele for abastado de riqueza aqui, se ele for muito rico, for muito importante aqui, para Deus não tem isso. Para o homem, sim, o homem só vê o status. O homem vê o status do outro homem. Deus vê o coração, um coração contrito, um coração humilde, coração que o ama, que está voltado para as coisas espirituais. Para a posição que o homem tem para o homem, não é a mesma posição que terá para Deus. Devemos ter muito cuidado com isso. Tem pessoas que se acham acima de tudo. Deus está vendo o seu coração, está vendo como ele é na realidade. Nós vemos o lado, como é que se diz? O lado físico da pessoa. Deus vê a alma, o coração. Viver a comunhão começa no cuidado. Viver a comunhão uns com os outros começa no cuidado, no serviço e amor. No serviço e amor ao próximo. A comunhão, que começa no cuidado, no serviço e no amor ao próximo. A salvação nós desenvolvemos a partir do conhecimento de Deus que a Bíblia nos traz. A salvação vem do conhecimento nosso para com Deus. E a nossa comunhão com o nosso próximo vai mostrar o cuidado e o amor, o zelo que temos uns para com os outros. Porque aquele rico não teve amor nem cuidado para o próximo, que era aquele mendigo que estava à sua porta. Ele tinha tanto, custava ele dar um pouco, ajudar? Não. O mendigo ficava ali, com suas dores, com suas chagas, e até os cães vinham lamber as suas feridas. O mendigo, que era Lázaro, ele era o que? Era dependente. Lázaro estava ali, dependia de alguém que fosse ajudá-lo. Ele foi deixado ali, naquela porta. Por quê? Quem o deixou ali sabia que ali tinha um homem muito rico. Achava que aquele homem muito rico poderia ajudá-lo. Foi deixado ali porque ele não conseguia nem andar. Ele tinha tantas feridas no seu corpo que ele não conseguia se locomover. E ali ele ficava de dia e de noite. Com chuva, com sol, estava ali. Mas o rico não observou isso. E observou e não ajudou. Ele foi deixado ali. Tinha fome, ele estava com fome. E ele estava cheio de feridas. E Lázaro, nós podemos ver que ele era manso, porque aquele rico o destratava todos os dias quando saía da sua casa. Mandava ele sair, não ligava, não dava atenção. Mas mesmo assim ele estava ali com mansidão, ele
pedia algo, por favor, né? Dê um pouco de comida, com mansidão, sem arrogância. Ele era manso e ele tinha paciência com aquele opressor, porque aquele homem o oprimia todos os dias, mas ele tinha paciência. E Lázaro, ele confiava em Deus. Aí podemos dizer, por que ele confiava em Deus? Para onde ele foi após a sua morte? Ele foi para o seio de Abraão, foi para o céu. E no céu só entra aqueles que confiam em Deus. No céu não vai entrar uma pessoa que não tem amor a Deus, que não conhece a Deus. No céu só entra aquele que o conhece, aquele que se torna filho de Deus. Podemos dizer que Lázaro confiava nesse Deus. E ele não, mesmo estando mendigando, mas ele sabia que tinha um Deus com ele. Ele confiava. Lembra de Jó? Jó perdeu tudo, mas ele não deixou de confiar em Deus. Nu eu vim ao mundo, nu eu voltarei, e não negarei o meu Deus. E ele continuou firme em Deus. Lázaro. Vamos falar um pouco agora sobre Lázaro. Falamos sobre o rico, agora sobre Lázaro. Colocamos algumas atribuições que nós aprendemos do rico. E o significado de Lázaro tem um significado muito forte. Deus cuida. Deus é o seu auxílio. Deus é o meu auxílio. Também é outro significado para Lázaro. Deus ajuda. Que nome bonito, né? Deus cuida. E realmente Deus estava lá. Mesmo ele padecendo, mas Deus estava vendo. E o mais importante é que quando ele morreu, os anjos vieram. Veja que não era um anjo, os anjos. Então, como se fosse uma comitiva, foi levando ele para o seio de Abraão, para o céu. O pai Abraão. O pai Abraão, nós temos aí uma fidelidade de Deus na aliança que ele fez com Abraão. Então, fiel na aliança. Deus fez uma aliança com Abraão. E de Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Nós estamos nessa família. A fidelidade de Deus, ela é imensa, ela é grande para conosco. O seio de Abraão era reservado só aos seus filhos. O rico era um filho? Não. Por isso que ele não entrou no seio de Abraão. Lázaro era um filho? Sim, porque ele entrou no seio de Abraão, ele confiava em Deus. No céu é o consolo. Quando morremos, vamos ter um consolo lá no céu. A alma, ela sobrevive à morte. Por quê? O homem rico não pensou nisso. Achava que a sua riqueza, né, podia tudo. Mas, quando morre, aquele que é do Senhor, ele vai para o céu, porque a alma sobrevive. Se o homem rico pensava que depois da morte acabou, enganou-se. No versículo 22, nós vemos isso. Vamos ver? No 22 diz assim: aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Vê que bênção! Ele foi levado pelos anjos. Morreu também o rico e foi sepultado. Foi sepultado como se fosse, me dizer, um mendigo. Teve aquela polpa toda, né? De riqueza. Deve ter, assim, um sepultamento luxuoso. Deve ter um velório luxuoso, um caixão luxuoso.
muita gente no seu velório, né? Mas o que é que adiantou? A sua riqueza ele levou consigo? Não. O luxo, a polpa toda do seu sepultamento, do seu velório, adiantou alguma coisa? Não, porque quando morreu, ele foi para o inferno. Então, ter riqueza não quer dizer nada. Podemos ter, mas se a gente confiar em Deus, colocar Deus acima, mas quando coloca o dinheiro como Deus, a pessoa está perdida. Outra coisa, quem morre salvo, do outro lado da sepultura está salvo. Quem morre salvo, do outro lado da sepultura está salvo, porque depois da morte ele foi para o céu. Quem morre sem Cristo está perdido. Acabou. Do outro lado da sepultura ele está perdido. Não tem mais volta, não tem mais chance. Nossa chance de arrependimento é aqui e agora. Podemos nos arrepender enquanto estamos com vida. Podemos nos aproximar de Deus enquanto estamos com vida. Nós temos essa obrigação de evangelizar nossa família, de cuidar dela enquanto ela está aqui conosco, para que um dia nos encontremos, ela possa estar conosco lá no seio de Abraão. Porque depois que morrer, não adianta mais acender vela, como muitos fazem, todo ano, e em novembro lá para o cemitério, arrumar a lápide da pessoa, botar flores, vela, fazer uma novena, ter missa de 7º dia, de 14 dias, de sei lá o quê. Não adianta mais. Acabou. Se morreu sem Cristo, está perdido para sempre. Salvação. Salvação tem aquele que confia e vive para o Senhor. Em quem você põe a sua confiança? Em quem? Você está colocando a sua confiança ao dinheiro, nas coisas materiais, ou está colocando a sua confiança em Jesus Cristo? Pense, reflita, veja como está a sua vida, se está fazendo a vontade de Deus, se está no caminho que leva ao Senhor Jesus, no caminho, no alvo que é Cristo. A salvação vem através do conhecimento. Além do conhecimento, quando você conhece, você ama e você entrega a sua vida a Jesus Cristo. A salvação precisa isso, precisa ter essa confiança no Senhor Jesus, depositar a sua vida nas suas mãos e buscá-lo, buscar conhecer cada vez mais, porque através da Bíblia e do conhecimento você se aproxima cada vez mais do nosso Senhor Jesus Cristo. Os privilégios dos filhos de Deus, ele começa a ser desenvolvido, a ser adquirido aqui e se prolongam na vida eterna com Cristo. Por isso, devemos cada vez mais buscar ao Senhor, entregar nossa vida em suas mãos, porque Ele está ao nosso lado. E tudo que Ele tem para nós é bom. Podemos confiar nisso. O reino começa aqui. O reino de Deus aqui. O que se começa em vida permanece, mas o que não se faz torna-se impossível após a morte. Vamos repetir todos comigo? O reino começa aqui. O que se começa em vida permanece, mas o que não se faz torna-se impossível após a morte.
nós, tudo que a gente faz aqui, se for para a honra e glória do nosso Deus, vai permanecer, vai se prolongar. E aquilo que você deixou de fazer, de evangelizar, de pregar ao seu parente, ao seu vizinho, depois da morte, não tem mais jeito, não tem mais jeito. Aí você vai estar arrependido. Mas, rapaz, deixei de evangelizar, estava doente, eu poderia ter falado de Jesus, deixei de falar. E agora? Então fale ao seu irmão, fale ao seu esposo, não se canse de falar. Jesus te ama, se arrependa, Ele te ama, Ele só quer o melhor para você. Amém. Que o Senhor continue a nos abençoar. Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Lembre-se, podemos passar por muitas dificuldades, mas o Senhor está conosco a nos conduzir e nós seremos e somos vitoriosos. Amém? Que Deus abençoe a todos nós. Aliás, Ele está nos abençoando e Ele está a nos proteger. Que Deus nos abençoe.